Ora viva, muito boa noite, bem-vindos a vamos falar de Fundo e Brief, em parceria com a Bola TV. Esta noite com o David Antunes e com o Luís Tiago Martins, o Luís que está recuperado um apêndice aerodinâmico, chamemos assim, mas está aí de volta em grande. Estamos em fim de semana, em segunda-feira de rescaldo do fim de semana do Grande Prémio do México. E temos uma novidade: a corrida não foi ganha por Max Verstappen, o que já de si já estávamos todos um bocadinho com medo que isto voltasse a ser uma espécie de Verstappen versão 2023, que acho que ninguém queria isso. Mas pronto, voltámos a ter um bocadinho de normalidade deste ano com a vitória do Lando Norris, que já vamos detalhar. Mas vamos fazer aquilo que fazemos sempre, assim, em 30 segundos, destaques positivos e negativos. Luís, começa, Destaques rapidamente. positivos. Olá, boa noite a todos. Destaques positivos deste grande prémio: a prestação do Lando Norris, a estratégia da Red Bull e o amigo do David Antunes, o Oli Berman, que faz uma corrida extraordinária. E negativos? Negativos: a pit crew da Red Bull, depois mais detalhadamente a gente volta a falar disso. A Alpine, já não sei se dizer se a Alpine é uma surpresa, um destaque negativo ou não. Acho que tiveram muitos furos abaixo da concorrência. Acho que é normal E, já. e como nós já não estamos habituados a várias falhas mecânicas durante o Grande Prémio, já não estamos habituados a tantos abandonos por falhas mecânicas. David. Bem, eu vou começar por dar a boa noite a todos. Primeiro destaque positivo para o Berman, votado o piloto do dia e muito bem. Quase ninguém queria acreditar naquele ritmo de sexta-feira, mas a verdade é que o miúdo teve um ritmo espetacular durante toda a corrida. Teve um posicionamento incrível para a primeira curva, em que vimos alguns mais veteranos a saírem pela escapatória e tudo isso, de forma que ele se posicionou espetacular. Foi o único piloto, foi o piloto mais bem classificado que fez as duas paragens nas boxes, aguentou o Max atrás dele durante cerca de 15, 13, 14 voltas, creio. Portanto, um fim de semana imaculado deste miúdo que vai ser interessante ver quando, não no próximo mercado, não no mercado de pilotos para 2026, que as coisas estão mais ou menos decididas, mas o que é que poderá acontecer na carreira dele a partir de 2027. Outro destaque positivo também para a Ferrari no global, mas muito em particular para o Charles Leclerc, que fez um excelente segundo lugar. Eu acho que isto fica toda a gente um bocadinho alvoroço cada vez que o Hamilton está ali próximo do Leclerc. Acredito, por exemplo, que o Hamilton na próxima corrida no Brasil até possa ter um ótimo resultado. E como provavelmente vai se levantar muito alarido quando isso acontecer, eu só quero dizer que o Charles Leclerc é o piloto com 7 pódios da Ferrari em corridas, esta época, 17-3 no frente a frente em corrida contra o Hamilton, 15-5 na qualificação. E portanto acho que não há dúvidas sobre quem é o piloto de referência neste momento na Ferrari. Vou também dar um destaque pela positiva ao Lando Norris, que espero que com esta partida dele num circuito super difícil do homem da pole aguentar a posição com aquela reta imensa, teve uma excelente largada. Não acho que a posição dele tivesse efetivamente alguma vez tivesse estado em perigo durante aquela sequência de curvas inicial. Acabou por ter ali um bocadinho de sorte quando o Hamilton bate com a asa dianteira no pneu traseiro do carro do Norris, que podia ter dado ali podia ter tido um furo ou qualquer coisa, e depois a partir daí mais ninguém o viu. E acaba por terminar a corrida com uma vantagem como há muito tempo não víamos, a liderar o campeonato mundial de pilotos.
Vou dar só um último destaque positivo também ao Gabriel Bortoleto, que sai 16º e acaba nos pontos também com uma corrida espetacular, ao invés, e começa assim os destaques negativos, do Nico Hülkenberg. E também vou dar um destaque negativo à Mercedes pela forma como fez a gestão de corrida, aquela ordem de equipa para deixar passar o Russell, e depois o Russell nunca se conseguiu, à exceção de 2 voltas, chegar próximo da traseira do carro do Berman. E também, porque isto não é só para uns, também é para todos, apesar de ser o meu piloto preferido, o Alonso, não sei, deve ter trocado a garrafa com o Hamilton durante a parada de pilotos e então vestiu o modo diva. Não gostei da atitude dele durante o tempo que teve em pista, com as queixas do que os pilotos tinham saído que ele estava à frente dos pilotos que saíram na primeira curva, não estava. Foi ele que de certa forma causou ali um pequeno problema, porque estava no interior da primeira curva, toca no Ocon, que toca no Sainz, que toca no Lawson. Não gostei da forma como ele reagiu a um erro nas boxes, em que falham a colocação da roda da frente esquerda e ele faz um fixe sarcástico. Acho que os mecânicos não é só para enaltecer nos momentos positivos, é também para dar força nos momentos negativos, e também não gostei dos recados dele após a qualificação para este grande prémio. Muito bem, foi a análise da corrida, obrigado e boa noite. Voltamos na próxima segunda-feira. Não é análise toda, isso há mais coisas. Não, eu pedi 30 segundos, tu demoraste 5 minutos, mas está tudo certo. Bom, nós, muito resumidamente, pronto, já tivemos aqui uma análise do David, pronto, resumiu o fim de semana todo, não temos mais nada para falar. Vamos falar agora da antevisão da próxima corrida de Fórmula 2, que vai acontecer, creio eu, no Grande Prémio de Abu Dhabi, para aí, não sei, ou do Qatar. Bom, acho que é de Qatar. Temos o novo líder do campeonato com 357 pontos. O Lando Norris está à frente do Oscar Piastri com 356. O Verstappen reduziu também a diferença para, na altura, o Piastri, mas agora o Norris não reduziu, mas pronto, está um bocadinho mais próximo deste grupo da frente, com 321 pontos. 21 pontos. Nos construtores, a Ferrari passou também a Mercedes e creio eu, ou estou a dizer um disparate, já não sei. Pronto, Ferrari está à frente da Mercedes com 356 pontos, um ponto a mais que a Mercedes. A Red Bull está em quarto lugar, a Red Bull não, o Max Verstappen está em quarto lugar no campeonato de construtores com 346 pontos e portanto temos aqui uma luta animada até ao final do ano. Antes de irmos à qualificação e ao Grande Prémio, tivemos um FP1 um bocadinho diferente, com vários pilotos. Aliás, só a Sauber não teve um piloto rookie a testar no FP1. Para quem não sabe, as equipas são obrigadas 4 vezes por ano, 2 vezes em cada carro, a colocar um piloto rookie, sendo que este rookie, eu poderia ser um rookie, porque nunca disputei nenhum grande prémio, basicamente, tem que se ter menos de 2 grandes prémios. Portanto, tivemos uma fornalha de clientes de mistura, de alguns são clientes, claro que pagam para lá estar, outros, fugiu uma boca para a verdade, outros são talentos puros. A saber, eu destaco o 6º lugar do Lindblad na Red Bull, que parece que se está a confirmar para ser um candidato, não sabemos muito bem ao quê. A Red Bull era para ter anunciado o Adjar este fim de semana como piloto da Red Bull e não o fez. Sabe-se lá o que é que vai acontecer aqui. Estou a especular, pronto. De resto, gostava de ouvir um bocadinho, não sei se viram este FP1, eu olimpicamente vi, mas gostava de ter aqui os vossos destaques, sendo que tivemos o Pato Ward na McLaren, o Vesti na Mercedes, o Polaran na Alpine, o Ryu Hirakawa na Haas, o Ayuko qualquer coisa Ivasa na Racing Bulls, o Luke Browning na Williams, o Jack Crawford na Aston Martin e o António Foco na Ferrari. Eu destaco aqui o Lindblad porque
estava a guiar o carro do Verstappen, portanto deve ter tido indicações para não escangalhar nada no carro e conseguiu ficar à frente do Tsunoda. Gostava de ouvir em menos de 35 minutos qual a vossa leitura deste FP1. Não, o que eu tinha a destacar... Não, está bem. Começa o David. Não, deixa-me já falar, porque senão depois esqueço. Depois ficas sem tempo. Desculpa, tens razão. Não, ia destacar precisamente a prestação do Lindblad, porque além de ter a pressão de estar sentado no carro do Max, não poder bater, porque passado uma hora ia ter o FP2 e nós já sabemos a limitação dos componentes, portanto há sempre essa pressão de não bater e de não estragar. Ele faz um excelente tempo. Eu gostava de saber, ok, é um free practice one, o carro do Tsunoda não devia estar com as mesmas configurações, os modos de motor, isso tudo. Mas no final da volta, o que é um facto é que ele é mais rápido que o Tsunoda. Eu gostava de saber o que é que o Tsunoda... Ok, é psicológico, é aquilo lá, não, ele não te preocupes com isso, porque ele estava com o carro mais rápido, modo de motor, não sei bem. O que é um facto é que ele chegou ali, sentou-se, e, com toda a gente a ver, fez um tempo mais rápido que ele, quando ele, neste treino, teoricamente, deveria ser o piloto número 1. A mim parece que o Tsunoda não tem grandes expectativas em relação a isso. Quer dizer, o Tsunoda eu estou a falar neste treino. Neste treino. Está bem. Sim, neste treino. Estou a falar neste treino. Repara, é um piloto rookie que chega, que senta, e é mais rápido que eu que estou aqui há 3 anos ou há 4 anos. Há quantos anos é que ele está na Fórmula 1? 4, 3, 4... 3 anos garantidamente. 3 anos. 4 assim. Que sejam 4 anos, 3 anos, para o caso não é por aí. Eu acho que ele psicologicamente, daqui podemos ver psicologicamente aquilo não para aqueles lados, quem se senta no carro número 2 da Red Bull, aquilo não é fácil. Ok, a gente já vai falar sobre a corrida, que eu acho que ele até fez uma boa prestação este fim de semana. Acho que este fim de semana teve a nova atualização da ASA e do fundo plano, notou-se algumas melhorias, mas eu acho que ele, um rookie, sentar-se e ser mais rápido que o piloto titular, eu não tenho memória disso acontecer. Acho que foi uma prestação brilhante por parte do Lindblad. Ele há 2 semanas atrás esteve aqui em Portugal a andar de kart em Palmela. Só para nós termos noção do que estes gajos treinam. O Félix da Costa. Sim. E gostava de destacar o Pato Award, que foi uma questão de marketing. Tivemos um piloto mexicano num grande prémio do México. E o Arikawa, como é que ele se chama? Arakawa, aquilo foi a Toyota. Irakawa, aquilo é Toyota. Aquilo é Toyota, o Ivasa é Honda, portanto, são pilotos de fábrica, tanto que eles têm que latar, portanto, como tu disseste bem, são 4 treinos livres que eles têm que meter. Eu só não entendi, foi a opção do Fuoco e do Jack Crawford. Porque o Fuoco está numa categoria que não tem nada a ver com esta, e o Jack Crawford, porque o Jack Crawford ia não premiar um bocadinho o brasileiro que está lá há tanto tempo a penar por um lugar. Quem? Porque já assinou para a Fórmula E. Sim, está bem, o Drogovic, mas ainda é piloto da Aston Martin, não é? Sim, não, mas aí claramente parece sem dúvida. Era um prémio. Existem depois, de altura, alguns interesses comerciais. Claro, como é óbvio. Isto é o La La Land que eu gostava que acontecesse, não é? O Jack Crawford não é americano. Tenho a ideia que sim. É. Pronto, estás a ver. Captar, estamos nas Américas, não é? Claro. Eu já confirmo aqui. Isso é a mesma coisa que o Pato Award, não é? Não, o Pato Award é mexicano, isso aí é... Pois é, então e porque é que achas que ele está no então, mas foi o que eu disse, o Pato Award foi porque era mexicano. O Jack Crawford é americano. É americano. Está na segunda ou terceira época de Fórmula 2. Eu confesso que acho esta regra, pronto, é assim um bocadinho... Percebe-se que é para dar quilómetros a estas aos mais novos, mas quer dizer... Isto para mim resolvia-se tudo de uma forma muito, muito simples, que era voltar a permitir testes de uma forma mais livre, mas pronto. Claro. Mas é o que é, não vale a pena estar aqui também a obviamente muito sobre isto. Bom, falando um bocadinho da qualificação, só... Então eu não falo do FP1?
É verdade, pá. É verdade, esqueci. Desculpa. Exatamente. Desculpa, Sim. Não, eu por acaso queria dizer uma coisa. O foco, tenho uma explicação para ele lá ter estado, foi o que estava à mão, muito sinceramente. Não poderá ter sido um prémio pelo desempenho no WEC? Não acredito. Estou a especular. Não, eu acho que é um bocadinho mais ou menos como há um ano atrás foram buscar o irmão do Leclerc, que também era o que estava à mão, era o que estava mais próximo. Se calhar tinha uma tarifa, tinha desconto no bilhete de avião. É assim, em relação ao Jack Crawford, eu consigo compreender porque ele neste momento está em segundo lugar no campeonato de Fórmula 2. Portanto, parece-me que tem lógica que lá esteja. Depois há outros que foi um bocado mesmo só para despachar, como nós já falámos aqui do Foco, do Ivasa, depois o Paul Aaron, que é aquela questão de vamos ver quem é que traz mais, se o Colapinto, se o Paul Aaron para a Alpine, e será decidido entre os dois o lugar do segundo piloto na próxima época. Portanto, acho que foi também um pouco para fazer aqui uma comparação, possivelmente, entre o Paul Aaron e o Colapinto. Não que seja uma comparação literal, digamos assim, mas dá sempre para retirar alguns exercícios, nomeadamente a forma como ele trabalha com a equipa. Portanto, mas sim, acabou por ser interessante. O mais interessante foi o Lindblad, que já o principal concorrente que ele tinha no programa da Red Bull para subir à Fórmula 1, o Pepe Marti já assinou para a Fórmula E. Portanto, eu acho que provavelmente o Lindblad vamos vê-lo num Racing Pool na próxima época. Provavelmente. Ou então não. Bom, passando à qualificação, tivemos uma pole position do Lando Norris, que esteve imbatível, não é? Fez uma Q3, um tempo extraordinário, que ficou a mais ou menos 3 décimos do Leclerc, que para mim também foi uma surpresa, a performance do Leclerc. O próprio Hamilton também ficou em terceiro lugar, mostrando um bocadinho que a Ferrari está num ritmo ascendente. O menino Doiro ficou em quarto lugar com o Mercedes, não é? E para surpresa minha, o Verstappen teve aqui uma prestação que ficou aqui aquém do esperado. Ouvia-se nos rádios que o Verstappen a dizer que o carro estava com muito pouca aderência, que escorregava muito, e se calhar o melhor exemplo disso foi, e começando aqui por destacar os que ficaram de fora na Q2, o Tsunoda ter ficado nesse grupo, porque na Q2 ficaram o Tsunoda, o Ocon, o Hülkenberg, o Alonso, o Liam Lawson. Ou seja, acaba por ser um bocadinho todos estes, excetuando o Tsunoda, não é estranho estarem aqui. O Alonso costuma de vez em quando dar o salto para a Q3, frequentemente dar o salto para a Q3. O Tsunoda é que parece que é o lugar dele ficar aqui na Q2. Os que ficaram na Q1, para mim a surpresa mais negativa acaba por ser o Albon, porque o Sainz demonstrou um ritmo muito bom, não é? Fez um sétimo lugar que depois se converteu num 12º à conta da penalização por do Grande Prémio dos Estados Unidos. O Berman, lá está, fez o 10º lugar, que também demonstrou e foi consistente em todas as Qs. Rapidamente, Luís, tua análise da qualificação. Se nós tirarmos o Norris, que na última tentativa faz uma volta perfeita, quando eu digo volta perfeita, não há voltas perfeitas, mas há sempre pontos a melhorar, mas faz os seus 3 melhores setores, faz os 3 setores mais rápidos do fim de semana, faz a volta mais rápida. Está tudo, se nós formos ver a diferença do tempo entre o segundo até ao Max, estamos a falar de 2 décimas. O que eu quero destacar desta qualificação, os pilotos ficaram separados, os 20 pilotos, por 1 segundo. Ok, é uma pista curta, mas demonstra a competitividade que existe hoje em dia na Fórmula 1. Numa volta. Numa pista em que a altitude é sempre um fator, eles vão com grande carga aerodinâmica, mas devido à elevação ao ar rafeiro, o downforce, a força que eles têm é igual ao de Monza, com umas asas daquele tamanho. Portanto,
acho que de destacar é isso, pá. E a volta do Norris, acho que é uma volta daquelas que tem que ficar para a memória, porque não nos podemos esquecer que ele, na primeira tentativa do Q3, desculpa, do Q1, do Q3, ele estava em segundo. Ele da segunda tentativa para a primeira, ele melhora a sua volta em cerca de 3 décimos. O Leclerc está à frente dele. Acho que ele teve brilhante nesta qualificação. Ele teve brilhante desde o FP2 até à bandeira de xadrez. Acho que teve uns furos acima hoje este ano. Destacar o Piastri negativamente, que não consegue aguentar neste tipo de pistas. Não sei se é uma característica das pistas de baixa carga aerodinâmica, que não se consegue adaptar ao carro. Não sei se é do carro, se é dele, se é... Temos que ver. Temos que esperar agora na próxima corrida para ver o que é que se passa. Se é que eu acho que é dele, não é do carro. As declarações do Stella foi... O carro, para nós, não tem nada. É ele que tem que se adaptar a este tipo de pistas. Mas o que é um facto é que ele ficou a cerca de 6 décimas do Norris. 6 décimas é muito tempo numa pista, num minuto e 15. David, e é isto. E é exatamente isto. Eu só queria ressalvar aqui que não fui o único a entrar pela análise da corrida. O Luís também já fez a análise da corrida do fim de semana do Piastri. Destaques da qualificação, não tenho nada a acrescentar, faço minhas as palavras do Luís. Antes de irmos à corrida, eu gostava que nos debruçássemos um bocadinho sobre esta questão do Piastri, porque não deixa de ser um bocadinho estranho um piloto que acaba a pausa de verão com uma vantagem confortável sobretudo, nem é tanto uma vantagem confortável, é uma vantagem mental sobre o Norris, estava claramente em ascensão. Quando vimos da pausa de verão, ele ganha Zandvoort, e depois a partir de Monza começa um descalabro. E atenção, não nos podemos esquecer que a Zandvoort, o Norris não termina a corrida. Portanto, ele estava claramente na posição mais confortável de todos. E quer dizer, se me perguntassem depois de Zandvoort quem é que iria ser o campeão do mundo, para mim era de caras o Piastri, não é? O que aconteceu desde aí foi um descalabro total, não é? O Piastri em Monza ficou em terceiro, muito bem, ficou-se a pensar que ok, não arriscou, não precisou de estar a gerir já o campeonato, mas depois tem não termina a corrida no Azerbaijão de uma forma perfeitamente trapalhona, e depois tem um quarto e quinto lugar nos Estados Unidos, e aqui repete o quinto lugar. Isto não dá que pensar um bocadinho, quer dizer, nós nas últimas semanas temos vindo aqui a falar, e eu ia muito por aí também, que achava que o Piastri era muito mais forte mentalmente e que tinha este campeonato no bolso. O que é que poderá ter acontecido dentro da McLaren? E a única coisa que talvez possa ser uma razão é as regras da papaya, não é? Ou tirando isto, o que é que na vossa opinião pode justificar este abaixamento de forma? David, começo por ti. Eu acho que houve duas situações diferentes, ou seja, eu acho que podemos olhar para Baku e os erros que cometeu em Baku como sendo um sinal de estar a sentir a pressão, e o mesmo na primeira curva da sprint em Austin, porque comete um erro, e nós normalmente quando estamos pressionados cometemos erros, e depois há a situação, por exemplo, como desta corrida, que eu acho que foi mesmo falta de ritmo. Acho que há qualquer coisa que não podemos estar aqui a dizer que um piloto que lidera o campeonato desde abril até outubro, que de repente não tem talento para ser campeão do mundo. E contra mim falo que muitas vezes sou muito radical nas minhas opiniões. Mas há ali qualquer coisa. Eu destaco da entrevista que o Norris deu depois da corrida. Ele fala que deu um murro na mesa, digamos assim,
no debrief com a equipa, depois do Grande Prémio de Singapura, em que disse que este carro para mim não dá, eu assim não consigo, assim não vamos conseguir ganhar corridas. Portanto, parece-me que isto é um indício de que houve alguma alteração no carro que terá resultado em alguma perda de competitividade e que, após essa corrida, o Norris conseguiu adaptar melhor àquilo que o carro lhe está a dar do que a ele. Outro indício de que o problema é mesmo a forma como o Piastri está a ter problemas com o carro é que o Stella, a descrever a corrida do Piastri, diz que durante a corrida tiveram sempre a fazer as pequenas alterações para o ajudar a ficar mais confortável com o carro dentro das muito limitadas alterações que eles podem fazer no decorrer de uma corrida. E o que é certo é que parece ter ajudado um pouco mais, porque o primeiro stint dele foi muito difícil e depois pareceu ter um bocadinho mais de ritmo depois da paragem nas boxes. Agora, ele acaba por sair a um ponto da liderança do campeonato, não está tudo perdido, será mais difícil. Isto é um bocado como nós avaliarmos a rentabilidade de um fundo de investimento, não é? Nós olhamos para os últimos meses do fundo e especulamos o que é que ele poderá fazer no futuro. E a performance de um piloto é um bocado isso. Não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Temos que olhar para o histórico recente e não é famoso. E isso não deixa aqui ficar uma ideia muito positiva daquilo que poderá ser o resto da época do Piastri. Mas eles são hiper mega competitivos, são os pilotos mais talentosos do mundo, exceto quando às vezes lá vão parar. Por isso, vamos ver o que é que acontece nas próximas corridas. Mas acho que poderia ter sido pior se, por exemplo, tivesse ficado em nono em vez de quinto lugar. Sim, sem dúvida que sim, teria ficado. Luís, tu achas que o Piastri no ano passado ficou no Grande Prémio de São Paulo em segundo lugar, a meio segundo do Norris? E claro que não, desculpa, isto foi na sprint, disparate. Na corrida do ano passado ficou pessimamente. Não correu muito bem. Não tinha ideia. Não correu bem, acho eu. Não tinha. Eles perderam o campeonato. Ficou em oitavo. Ficou em oitavo, apesar de. Tu achas que. E olhando para o que é o resto do campeonato, que só para recordar é São Paulo, depois de São Paulo vem Qatar, e depois do Qatar vem. Não, São Paulo, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Sim. São Paulo, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Tu achas que São Paulo pode ser a confirmação de que o Piastri não consegue dar a volta a isto? Ou achas que, ou melhor, ainda existe espaço naquela cabeça? Existe. Eu acho que este fim de semana ele ter perdido a liderança do campeonato foi a melhor coisa que lhe podia ter acontecido. Ele neste momento já não tem a pressão de ganhar. A gente não se pode esquecer que ele é o terceiro ano que está na Fórmula 1. Ele não é assim um piloto assim tão experiente, não é? Contra pilotos que já lá estão há mais algum tempo. Ok, que o campeonato agora é muito maior. Tem 24 anos, atenção. Né? Ele, apesar do campeonato ser agora muito maior, portanto tem muito mais corridas para amadurecer por ano, mas não deixa de ser só o terceiro ano ainda que está na Fórmula 1. Tem 24 anos, é um miúdo. Portanto, eu acho que ele ter perdido a liderança do campeonato foi a melhor coisa que lhe poderia ter acontecido. Ele já não tem aquela pressão de estar a olhar para trás e estar a ver dois. Eu agora só tenho que olhar para a frente. E acho que é isso que lhe vai fazer uma grande diferença em termos psicológicos. Isto dele ter baixado, é a pressão, quer queiramos, quer não. Ser campeão do mundo de Fórmula 1 é completamente diferente de ser campeão do mundo de Fórmula 2 ou de Fórmula 3 ou de Fórmula 4. Isto é o pináculo do desporto automóvel. Não venham cá com coisas que Fórmula 2... Fórmula 2 traz bagagem, mas não tem a mesma pressão que existe num campeonato do mundo de Fórmula 1. E acho que isto... mas depois lá está. É assim, se ele agora no Brasil conseguir fazer uma boa prestação, voltar ao Piastri daquilo que a gente tinha, e se comprovar que é neste tipo de circuitos que ele não é tão forte, que é mais fraco, é um circuito onde não tem tanta aderência, onde o carro escorrega, fantástico, já descobrimos qual é que é as falhas dele, já sabemos onde é que ele pode trabalhar e melhorar isso. Agora,
epá, é esperar para ver. Isto está tão equilibrado e é tão inesperado. Quem é que dizia, lá está, em Zandvoort, que o Max Verstappen, nós estávamos a dizer que só está a 36 pontos do primeiro lugar. Ok, está mais perto, mas também faltam menos pontos falta menos uma corrida. Epá, é tudo tão volátil. Eu acho que vamos ter campeonato até ao final do ano. E acho que o Norris parece que estabilizou. Eu acho que o Norris nem nunca esteve destabilizado ao fim e ao cabo. Ele andou sempre ali perto do Piastri, só ficou longe quando o motor apagou, não foi por culpa dele. E a partir daí veio a recuperar. Portanto, eu acho que a pressão aqui conta muito, e quanto mais perto do final do campeonato estamos, mais pressão é. E depois temos dois candidatos que nunca ganharam o seu primeiro campeonato contra um que já ganhou 4. Não tem nada a perder. Isto tudo psicológico, tudo conta. Eles têm os melhores psicólogos, têm os melhores apoios, a equipa está toda por trás, mas é o que é. É Fórmula 1. Tu tocas aí num ponto importante, que é que isto foi a melhor coisa que podia ter acontecido ao Piastri, e enquanto tu falavas, eu lembrei-me de outra coisa. O Lando Norris só tem 25 anos também, atenção. Pois. Também não é, tem mais experiência, está na Fórmula 1 há mais anos que o Piastri. Mas neste momento, o campeonato, quem tem que ganhar o campeonato neste momento é o Norris, não é? Depende do Norris exclusivamente perder este campeonato, não é? Neste Portanto, momento, sim, quem vai à frente. O que lhe coloca esta pressão adicional. Eu acho que isto vai ser muito interessante, porque pelo que disseram, não é? Acho que olhando aqui para o resto do campeonato e fazendo um bocadinho de futurologia, acho que isto de São Paulo vai ser muito, muito renhido. Não consigo identificar à partida quem é que vai ser o melhor carro, não é? Porque se este Grande Prémio tinha a característica de ser a 2.200 metros de altitude e com o ar rarefeito não torna a aerodinâmica todo um processo completamente diferente, e outro conjunto de desafios que tem a ver com o aquecimento, com o arrefecimento de vários componentes do motor. Las Vegas parece que é um bocadinho tipo Monza, não é? E o Qatar volta a ser um bocadinho, se calhar, um circuito mais, eu diria que São Paulo e Qatar, se calhar um bocadinho mais McLaren, não é? São circuitos com algum apoio, sobretudo o Qatar tem muito apoio, e Abu Dhabi, que é um circuito que, pronto, não tem sido de interesse. Vamos ver o que é que dá. Mas pronto, concordo convosco, acho que isto vamos ter campeonato até ao fim. Passando um bocadinho para a análise da corrida, e antes de entrarmos na corrida em si, eu gostava de só, muito rapidamente, tocarmos aqui um ponto, que eu no outro Grande Prémio tive-me aqui a conter, e vocês sabem que eu às vezes faço um esforço grande para não vir para aqui muito irritado, não é? Mas esta questão dos pneus, temos que conversar um bocadinho sobre pneus. Eu sei que eles são pretos e são redondos e em teoria são todos iguais, mas a Pirelli anda aqui a fazer umas trapalhadas. A coisa não está a sair bem, porque quer em Austin, quer no México, fizeram aquele número de saltar uma escala nos pneus, e em teoria isso iria criar aqui um desequilíbrio grande, ou não é um desequilíbrio grande, uma oportunidade de estratégias diferentes. Foi assim que nos venderam isto, ou pelo menos foi assim que me venderam isto a mim. E nos dois casos, o que vimos é que as equipas, a apostarem no pneu macio, que é, em teoria, um pneu. Também não concordo em teoria em 100% com esta teoria de que é um pneu exclusivamente de qualificação. Não acho que tenha que ser. Deve ser um pneu mais rápido, que deve ser usado na qualificação, mas não é por isso, não deixa de ser um pneu de corrida. Agora, a pergunta que eu vos faço é: para que é que levamos pneus duros para isto? Tem que se levar pneus duros, mas não serviram para nada. Nem nos treinos praticamente se andou, só mesmo para gastar, não é? Porque de resto percebeu-se que quando se faz uma corrida destas em soft, medium, é estranho, não é? Quando existe uma decalagem entre um pneu e outro. Portanto, gostava de vos ouvir um bocadinho sobre isto. É muito estranho. Como é que o pneu macio é o pneu indicado para fazer mais voltas e o pneu para fazer o pneu mais rápido no final dos stints? Ok, tivemos um salto entre o C2 e o C4, mas para isso, se era para fazer salto, somente então punham um C1, o ultra macio, o composto mais macio. Não. Quanto muito punham para a frente, o C5.
O C6? Não, eu estou a O C5, dizer... desculpa. Sim, eu estava a dizer ao contrário. Então, o C5, o C4 e o C2. Não, o C5, C3 e C1 era de 2 em 2. Pronto, porque a gente já viu que... Aí se calhar já estás a inventar um bocado. Inventar estão eles. Sim, também. A inventar estão eles. Manda as bocas, eles inventam. Exato. Se é para manter, se é para abrir o leque de estratégias, de mais estratégias, então vamos fazer coisas assim, tipo radicais. Porque não é... Alguém se lembra, quando aquela corrida foi no Qatar, que estava muito calor, onde eles eram obrigados a parar. Sim. Foi brutal essa corrida, estava sempre ação em pista, não sabíamos quem é que estava em primeiro, nesta volta ou na segunda. Portanto, se é para fazer coisas dessas, ao menos que façam coisas à séria. Não é normal o pneu macio ser o pneu indicado para acabar uma corrida. Para fazer... Quantas voltas é que o Max fez de pneus macios? O Max fez 28? de pneus macio, espera aí um bocadinho. Ele parou à volta 37, se não estou em erro. Espera aí um bocadinho. Bem, não interessa. Faz de 37, correto. 37 voltas. Pronto, 37 voltas num pneu macio. Que a gente diz assim, é o pneu de qualidade. Não, então... Mas sabes que depois existe aqui uma questão... É muito estranho, porque assim, depois tens uma decalagem de volta. É um pneu ultra rápido, né? Que a gente viu na qualificação, que ele faz voltas. Ok, o carro está muito mais leve, mas é um pneu... Mas depois, passado ali 2 ou 3 voltas, aquilo estabiliza e não desgasta. E o pneu médio... olha, se o outro não desgasta e agarra mais, eu prefiro o macio do que o médio. E o duro já nem se fala. E numa pista então escorregadia. Mas deixa-me dizer-te uma coisa que eu reparei no rádio do engenheiro do Verstappen. Até na altura ele diz qualquer coisa deste género, aguenta, este último stint vai ser muito penoso, tens que ter paciência. Tens de ter paciência porque isto vai ser muito penoso. E a determinada altura, e pegando só aqui num outro elemento que é, antes da corrida, no pré-corrida, perguntava uma daqueles comentadores da F1 TV quais eram as opções estratégicas e eu via-me claramente que, a não ser que exista um safety car ou um virtual safety car, não compensa fazer. Portanto, as equipas na altura, não sei se não preferem andar mais devagar para não ter que fazer mais uma paragem. Isso é uma coisa que me chateia. Porque ver carros de Fórmula 1 a andar devagar, quer dizer, isto é um andar devagar entre aspas, não é? Ou menos depressa. Menos depressa, não é? Eu fiz aqui pedi para fazerem uma conta. A volta média do Verstappen é 1.23. Quero relembrar a todos que o tempo da qualificação foi 1.15.5. Estamos a falar de um tempo médio 8 segundos mais lento. É muito tempo, não achas, David? Eu acho que é muito tempo, mas mesmo assim aqui ainda foi ligeiramente melhor do que em Austin. Sim, está bem. Não. Ainda foi ligeiramente, só mesmo ligeiramente, porque aqui ainda tiveste alguns pilotos que foram para as duas paragens, e no top 10 tens o Berman e o Kimi Antonelli, enquanto que em Austin foi só uma. E o único que fez uma estratégia muito diferente foi o Leclerc, que começou com os softs e depois acabou com os médios. Aquilo que é estranho é, nestas escolhas, é depois os médios, como aconteceu aquilo que aconteceu em Austin e de certa forma mesmo nesta corrida, é depois os médios terem a mesma performance que os soft. É a tal questão da degradação negativa ou degradação positiva. No fim, ter um drop muito grande. E, pois é, que aquilo parece que eles chegam ali, têm um drop, mas depois mantêm-se relativamente constantes e é isso que acaba por limitar um bocado as estratégias. Mas chapou à estratégia da Red Bull. Sim. Eu também dou chapou à estratégia da Haas com o Berman e com o Ocon. Conseguiram mas fazem 2 paragens também. Fazem 2 paragens e conseguiram pôr o Ocon. O único que não faz 2 paragens no top 10 é o Ocon e os 3 primeiros. O resto faz tudo. Bom, sim, tens toda a razão, mas também por outros motivos. Foi estratégico. Já vamos falar um bocadinho da corrida e disso. Vamos só agora falar da primeira volta.
ou dos vários incidentes na primeira curva. Para quem não sabe, o Grande Prémio do circuito da Cidade do México tem uma das retas maiores do campeonato e aquilo parece que nunca mais acaba, e é dos circuitos onde se atinge a velocidade mais elevada. Creio que o recorde é 370, assim uma coisa qualquer desse género. Só para resumir aqui um bocadinho a corrida, o Norris faz um arranque muito bom e foi-se embora. Escapou um bocadinho. Eu, quando vi o Norris a fugir para o lado direito da pista e vi o Verstappen encostar-se totalmente à esquerda, pensei, isto vai dar molho de certeza, e não sei se o Norris não fez aqui um disparate. E depois do Verstappen ter feito aquele 31 de ter queimado a travagem, ter seguido em frente, e entra quase, não é meia pista à frente, mas entra um bom bocado à frente, porque esta pista é dada a isto. Acho que deveria ser revista isto. E penso, lembrei-me foi em 2016, quando também existiu um 31 desse género, que até depois deu origem a um comentário do Vettel em relação ao Charlie Whiting, que ele mandou basicamente limpar o pó, chamemos assim. Mas dou por mim a pensar se o Verstappen não faz aquilo de propósito. Porque ele já sabe não faz. Mas a determinada altura... Não faz, que ele passa muito perto do muro. Exato, é isso mesmo. A forma como ele segura o carro na relva... Mas duas voltas depois, quando o Hamilton faz a mesma 31, não é na mesma curva. O que eu estou aqui a questionar é, este circuito é dado que quando existem nestas duas curvas, é na curva 3, na curva 1 e na curva 3, na 3, quando eles veem que a coisa não corre bem, vão em frente e pronto. E não perdem. Eu resolvi este problema, que é uma palavra só: gravilha. Claro, como é óbvio, não é aquela relva que escorrega, não é? E depois há aqui outra questão. Portanto, o primeiro comentário que tenho a fazer é: façam o favor de repensar isto, porque isto parece que a determinada altura dá para pensar se o Verstappen não queima a travagem e de propósito quer para seguir em frente, sabendo logo à partida que não vai ficar em primeiro. Porque o Verstappen, ao ter feito aquilo, devia ter sido muito mais penalizado. E não estou a falar de penalizações, já lá vamos. Estou a falar em termos da posição de corrida. Um piloto que faz aquilo, devia ter naturalmente alguma penalização. Quando eu digo penalização, é aquelas coisas que eles têm, ou gravilha, ou então que têm que seguir um determinado percurso e que os afeta. Portanto, a minha pergunta é: não vos faz espécie um circuito ter esta característica? Não é o circuito. A culpa não é do circuito. A culpa é quem deixa fazer. Está bem. Não. Porque, vamos falar. O Verstappen faz aquilo, falha a travagem. Ele não faz aquilo de propósito, ele falha a travagem. Ninguém vai à relva de propósito. Ele falha a travagem e vai ali de rojo. Olha, tens certeza disso, Luís? Tenho. Eu não tenho. Tenho. Vês o on-board dele? Aqui tenho a certeza. Acho que é literalmente... Ele não bate no muro por muito pouco. Acho que é literalmente aquele caso em que podem dizer, numa justificação de uma decisão, de o piloto não está em controle do carro. Não tem. O andar é tão poderoso, que aquilo é mesmo... Ele falha a travagem porque ele está a travar no corretor e bloqueia a roda e vai em frente. E não consegue fazer a curva. E tem mais 2 Ferraris ao lado. Por isso mesmo, desculpa, David. Por isso mesmo, ele está em cima do corretor. As rodas tinham passado por terra, porque aquilo levantou poeira que nunca mais acabava. Ele, sabendo-se que está nesta situação, ele devia ter travado muito antes. E não o faz de propósito. Não faz de propósito porquê? Porque tem a esperança que, ainda em frente, haja para ali uma carambola qualquer. Vocês imaginem que está bem, mas que existia uma carambola ali, que ficavam ali embrulhados 2 ou 3 e ficavam atrasados. O Verstappen, sem saber ler nem escrever, ia parar ao primeiro lugar. Assim, mas mais estranho, mas a confusão desta primeira curva, para mim, eu justifico o Verstappen ir em frente com a falha atrás. Mas estranho é o Leclerc. Porquê que o Leclerc vai para a relva? Isso eu ainda não consegui perceber. Eu já vi on-boards do Max, do Leclerc, do Hamilton. Confesso que não fui ver isso. O Leclerc faz a primeira curva dentro de pista e a meio, entre a primeira e a segunda esquerda, olha, vou para a relva. E zunga. Esse então é que eu não entendo. Ele tem o Hamilton em cima dele. Ele não consegue vir a fazer David, ele foi na meio da reta. Naquele espaço de reta, que ele vira para a esquerda.
Ouve lá, tu tens aqui o McLaren. O Hamilton está mais ou menos. Não, eu não estou a falar na primeira curva. Já estou a falar entre a primeira e a segunda. Quando ele vai à relva, é que o Leclerc vai à sim, relva. tens razão. Sim, O Leclerc vai à relva entre a primeira e a segunda. Foi mesmo para segurar a posição. Sim, foi mesmo para segurar a posição. E ele não é, e a Ferrari não reclama porque é o companheiro de equipa que fez ganhar a posição. Nem o Hamilton. Agora, voltando, claro, é o companheiro de equipa. Voltando um bocadinho atrás, o Verstappen, se eu acho que ele devia ter sido penalizado, talvez, porque lá está, eu estive a ver on-boards, ele tem que devolver a posição ao Hamilton, é com quem ele está a lutar. Eu não sei, por acaso não sei qual é que é a regra, porque efetivamente ele depois na curva 4, na curva 4 ele perde a posição para o Hamilton. Agora não sei se é ele que dá, se é o Hamilton que o passa. Portanto, ele aí... Diz. Desculpa, Luís, só para esclarecer. Isso já estás a falar na volta... Não é a partida. Na primeira volta. Na primeira volta. Na primeira volta, o Verstappen sai em frente. Atrás do Hamilton. Ele não fica atrás. Não, o Hamilton só o passa por fora a seguir à curva 3. À 4, na esquerda. Porque ele entra depois da 3... na reta... Mas se fores ver o onboard, eu não tenho a certeza se o Hamilton... Se tiveres paciência, vai ver o onboard. O Hamilton, o Verstappen, eu não tenho a certeza... O resultado final é o mesmo. Fica à frente dele. O Hamilton não dá... o Verstappen não dá a posição ao Hamilton. O Hamilton é que o passa, porque ele entra tarde e o Hamilton entra como deve ser e consegue passá-lo por fora. O resultado no fim é o mesmo. Agora, houve mais pilotos a serem prejudicados por aquela confusão. O Russell foi um deles. Na travagem para essa esquerda. Foi quando perde o lugar para o Antonelli. Mas que é isso que me faz confusão. Como é que a direção de prova não toma algum tipo de medida? Eu não estou a dizer que eles neste momento o possam ter, mas não é normal um piloto fazer aquilo a talhar, que entre aspas ele atalha, e vai provocar aquela confusão a seguir. Isso é que eu acho estranho. Agora, espera aí, só faço a pergunta e depois tu consegues meter o que tu vais dizer, que é e na vossa opinião, o Hamilton é penalizado em 10 segundos. O Verstappen deveria ter sido penalizado? É isso que eu digo. Eu não sei se eles têm mecanismos para o penalizar com as correntes regras. Na primeira curva não acho que devesse ser penalizado. Se formos falar depois, na primeira volta, na primeira curva, acho que não. Se formos falar da situação na volta 6 ou 7, acho que sim. Porque ele, efetivamente, o Max não devolve a posição. Na primeira volta, nessa primeira curva, a mim choca-me mais a não penalização do Leclerc. Porque, lá está, o Luís tem toda a razão. Ele é mesmo numa forma de manter posição. Sai muito à frente... e ele acaba por ceder a posição ao piloto que estava à frente e ele, por atalhar, sai à frente do Norris, mas ao piloto com quem estava em luta direta e que eu tenho dúvidas sobre se não estaria ligeiramente à frente dele no momento da paragem, mas pelo menos estava da travagem, mas pelo menos estava numa melhor posição para fazer a curva e conseguir a posição, com o Hamilton. Aí faz-me um bocado mais de confusão. Sobre a questão desta primeira curva, foi espetacular. Aquilo parecia as corridas da NASCAR quando metem lá umas curvas pelo meio e dá para ali molhada que ninguém mais acaba. Essa é que é a verdade, assim, parece que estava a ver. Mas há uma coisa que é muito verdade neste circuito, é que aquilo anda-se muito depressa e a aderência é muito... E não é como Monza tens travagens bruscas, chicanes apertadas. Ali não é bem isso. Aquele segundo setor é de muito apoio. É, exatamente. Portanto, o compromisso que os carros têm que ter não é bem a mesma coisa. Nós já não estamos com muito tempo, portanto, só para tentar resumir aqui isto. A corrida em si, com outros destaques, e David, pronto, agora podes ser um bocadinho mais detalhado do que os 20 minutos ao início. Quantos destaques é que tens é que queres dar nota? Outros destaques, quero dar nota, já os deixei todos ao princípio, mas honestamente, queria mesmo reforçar a corrida do Bortoleto, porque foi uma corrida mesmo muito interessante.
com um excelente ritmo durante a corrida toda, uma excelente gestão de pneus, num circuito que, Só aliás, fez uma paragem, atenção. só fez uma paragem. Só para contextualizar aqui, portanto, os 3 primeiros fizeram uma paragem, o quarto, quinto, sexto, sétimo, portanto, do Berman até ao Hamilton, fizeram 2 paragens. Portanto, Sim. andaram muito mais depressa. E depois o Bortoleto, o Ocon, o Bortoleto, só fizeram uma paragem. Exatamente, mas para mim, ele para na mesma volta que o Max, se não estou em erro. Para na mesma volta. Ele teve sempre um ritmo espetacular, conseguiu manter-se longe das confusões. Achei mesmo uma corrida mesmo muito, muito, muito boa dele. Aliás, dou também um destaque positivo no global aos rookies, pelo menos ao Berman, ao Antonelli e ao Bortoleto, que deram boa conta do recado. Eu ao início falei aqui um pouco da questão da Mercedes. Porque é que eu acho que eles geriram mal a corrida? Achei ridícula a ordem para deixarem o Russell passar o Antonelli. Eu, como vos tinha dito antes, eu não vi a corrida em direto, vi depois e estava a fazer outras coisas, e quando começo a ouvir aqueles rádios pensava que havia um diferencial muito grande, umas estratégias muito diferentes entre os dois pilotos, que não havia. E depois o Russell não consegue aproximar-se do Berman, teve para aí 2 voltas de DRS, depois não conseguiu mais, por isso achei que foi um bocado parvo aquilo. E também a questão da Aston Martin teve um fim de semana muito difícil. Sobre o Alonso já falei um bocadinho ao princípio. Eu adoro o Alonso, quero muito que ele ganhe o 3º campeonato do mundo. Já passei muito pelo Alonso a viver em Londres em 2007, nesse ano complicado, a aturar os ingleses todos. Mas não gosto quando ele veste esta capa. Falta-me um bocadinho de paciência para este tipo de comentários. E da mesma forma que muitas vezes criticamos o Russell, também devemos criticar. Não é só para uns e não para outros. Mas adorei a corrida. Foi uma corrida espetacular. Este circuito é como aquilo que tu estavas a referir, Vasco. É mesmo... Olha, foi daqueles que foi lá mesmo bem parar ao campeonato do mundo. Foi mesmo uma excelente escolha, porque todos os anos nos dá sempre corridas muito, muito positivas. E bom é quando não tinha aquele estádio que inventaram. Para lotada. Exatamente. Que isso sim é que era... Já agora, só muito rapidamente... Cheio os olhos e passei. Muito rapidamente, só dar uma nota negativa à direção de corrida. Nós já tivemos situações em que houve pessoas que entraram em pista e foram chamados os responsáveis pela organização do Grande Prémio. Aqui não houve absolutamente nada, e aquela situação dos comissários a passarem à frente do Lawson pareceu-me completamente despropositado e extremamente... Aí posso falar. Ok, aí posso falar. Aí foi falha de comunicação. Aí realmente os comissários tinham a ordem de irem à pista antes, mas foi antes do Lawson entrar nas boxes. Quando o Lawson entra, portanto, a ordem é dada, assim que eles passarem todos a primeira curva, podem ir à pista, buscar os detritos. Só que eles não... Quando essa ordem é dada, entretanto o Lawson entra nas boxes. Okay. Só que eles nunca mais já ouviram. E, entretanto, a ordem, não vão, fiquem nos postos, fiquem atrás dos raios, só que isso eles já não ouviram. E foram. Foi falta de comunicação entre a direção de prova e o comissário. E os comissários. Sim, mas é algo não, repara, porque, muito delicado, não é? Claro que é, não estou a dizer, é muito, muito delicado. Mas eu só estou a justificar porque como é que aqueles dois comissários aparecem lá. Porque a ordem é para quando passarem todos os carros a seguir à primeira curva, podem ir à pista. Quando essa ordem é dada, o Lawson ainda não tinha entrado nas boxes. Quando eles se apercebem, quando o Rui se apercebe que o Lawson entra nas boxes, fiquem onde estão, só que essa parte eles já não ouviram. Ou não ouviram ou não chegou a comunicação? Tinha sobre comissários e sobre a direção. Pois falta-nos tempo. O quê? Pois falta, mas espera aí, ainda temos aqui mais um ponto. Faltam 5 minutos, não temos antevisão para fazer, portanto vamos lá espremer a laranja toda. Só mais aqui um ponto para tratarmos. O Verstappen terminou praticamente colado ao Leclerc, não é?
e o Leclerc tinha partido de softs e mudou na volta 30 para médios. O Verstappen partiu de médios e mudou na 37, como tu já disseste, para macios. Ou seja, em teoria, o Verstappen teria aqui uma vantagem e estava a ganhar terreno ao Leclerc. Parece-me a mim que se calhar teria dado uma luta engraçada, não é? Mas aconteceu uma situação estranha, que foi o Carlos Sainz o carro avariou-se, teve um problema, um princípio de incêndio, e apesar de estar numa zona de saída de extração fácil, a direção de corrida o que fez foi colocou o Virtual Safety Car, o que fez com que a corrida terminasse em Virtual Safety Car. Eu confesso que fui à procura desta informação para confirmar se isto tinha sido. É que o que foi dito foi que houve o carro, como disse, teve um princípio, começou a deitar fumo, portanto houve logo um alerta de incêndio e neste tipo de situações a norma diz que é importante neutralizar a corrida. A questão aqui que eu faço é, o que me pareceu, é que o carro estava muito facilmente poderia ser extraído muito facilmente. E foi. O que me leva à questão. O problema é que tu não podes. Tu, a partir do momento que tu tens um comissário de pista fora dos rados, portanto, dentro da pista, não te está protegido. Quando tem que entrar o Virtual Safety Car. Isso está claro. E entra o Virtual Safety Car porquê? Porque o carro, não sei, agora se me perguntares porque é que o Sainz não andou mais 2 metros, isso eu também já não sei dizer. Está bem, se calhar não andou mais 2 metros. Não 2 metros porque o carro parou, não interessa. O carro parou. O carro estava meio dentro, meio fora. E a parte que estava fora é que estava a deitar fumo. Se aquilo começa a arder, o comissário tem que lá ir, tem que sair por trás do raio, tem que ir lá com o extintor. E tu tens carros em corrida com um comissário. Exato. Por isso é que entra o Virtual Safety Car. Eu não vou questionar se o Virtual Safety Car foi bem posto ou não, ou se ficou tempo a mais. Não vou sequer entrar nisso, porque acho que pelo menos o que li deixou-me perfeitamente, e tu estás de certa forma a dar força ao sentimento com que fiquei. O que me chateia chateia-me acabar corridas em Virtual Safety Car. Não acabou, ainda tiveste uma volta, quase meia volta para Safety Car. Mas são contingências da corrida, às vezes uns ganham, outros perdem, mas que ficámos todos com um bocadinho de o que é que isto vai dar, ficámos. O que eu queria era isso, tu já deste essa explicação e eu sabia que tu irias dar, portanto não. Bom, meus caros, começámos este episódio hoje a dizer que tínhamos que espremer bem isto, porque se calhar não tínhamos muita coisa para dizer, e depois acabámos por ter efetivamente muita coisa para dizer. Vamos terminar. Só queria deixar aqui uma nota de agradecimento às patronas e patronos do Vamos Falar de Fumo, que são muito importantes na vida do nosso podcast. E pronto, deixo aqui um adeus e até à próxima semana. Desta vez sem corrida para analisarmos, vamos ver o que notícias é que nos vão calhar. David, vais ter muito tempo para conseguir falar fazer uma análise ao FP3 da próxima semana. Exato. E pronto. Deixo uma boa noite a todos. Obrigado, Luís. Obrigado, David. E vemo-nos na próxima semana. Abraço a todos. Obrigado. Abraço.